Sou o professor Edson Mello. Trago aqui para a nossa discussão uma aplicação simples e interessante do LabVIEW, um gerador de curvas de Lissajous. As curvas, ou figuras de Lissajous, são um conceito clássico em eletrônica. Eram tratados como um exercício interessante do uso de osciloscópio com sinais eletrônicos. Mas a história dessas figuras é bem mais antiga. Ler sobre ela vale bem o intervalo de tempo despendido em um bom site da internet. Temos aqui o nosso programa, o sumário da nossa conversa. Vamos ver primeiro que as curvas de Lissajous podem ser construídas com ferramentas matemáticas úteis simples, disponíveis na internet, como o Scilab e o GeoGebra. Apresentaremos aqui um pouco dessas aplicações. Ainda, alguns vídeos do YouTube apresentam alguns dispositivos interessantes para a construção mecânica e geração das curvas de Lissajous. Uma boa parte deles usa o pêndulo, uma solução prática. Algumas formas de arte também são feitas com figuras de Lissajous. Mas o nosso objetivo aqui é a discussão de um projeto interessante do LabVIEW para gerar curvas de Lissajous. Nesse projeto, dois conceitos interessantes do LabVIEW são tratados: a array e controles para geração de formas de onda. Controles para geração de forma de onda e gráficos XY. Os materiais disponíveis, o próprio projeto e também um programa executável e as referências estarão todos disponíveis aqui para download. Faça bom proveito deles. E o que são as curvas de Lissajous? Sistemas que têm um movimento oscilatório, que pode ser descrito como uma expressão senoidal, são ditos harmônicos. Um exemplo simples é o movimento de um pêndulo daqueles relógios antigos. Osciladores eletrônicos também são um outro tipo. Quando um sistema harmônico mais complexo tem duas expressões senoidais, a interrelação entre essas duas expressões pode ser mostrado graficamente em uma curva. As curvas de Lissajous. Aqui, por exemplo, podemos observar as expressões ω1t mais θ e ω2t para sinais y1 e y2, respectivamente. A relação entre as frequências ω1 e ω2 e também o ângulo de fase θ definem o aspecto de uma figura de Lissajous que será gerada. Como um exemplo, mostraremos aqui como fazer com o Scilab para gerar uma figura de Lissajous. Definimos aqui um intervalo de tempo entre 0 e 10, com uma variação de 0,01 por vez. Colocamos aqui então o gráfico da função seno de t mais π sobre 2 e também o gráfico seno de 2t. Se graficamos seno de 2t contra seno de t mais π, o resultado será esta figura, uma figura de Lissajous. Observamos aqui que a função seno de t mais π sobre 2 varia de menos 1 a mais 1 e volta a menos 1 uma vez, enquanto seno de 2t varia de menos 1 a 1 duas vezes, no mesmo intervalo. Vejamos agora como se usa o Scilab para gerar curvas de Lissajous. Testemos algum caso aqui. Inicialmente, partimos o Scilab. Vamos aqui definir um intervalo de t entre 0 e 10, com variações de 0,01 por vez. Então, t igual a 0, 2 pontos, 0, ou ponto decimal 0,1, 2 pontos, 10. E aqui estão todos os valores. Peçamos agora um gráfico para, em função de t, seno de, digamos, 2 vezes t mais π sobre 2.
E temos este gráfico gerado. Sobre esse mesmo gráfico, vamos desenhar a seno de 3t. Vou limpar os gráficos e fazer agora um gráfico de seno de 2t mais π sobre 2 versus seno de 3t. E temos agora uma outra figura de Lissajous. Mudando o ângulo de fase, teríamos uma outra figura. Uma outra solução matemática interessante para se experimentar com figuras de Lissajous seria o GeoGebra, um ambiente disponível para uso online ou para ser instalado em seu computador. Oferecemos aqui, para sua experimentação, o programa, um arquivo para o GeoGebra, que poderá ser baixado com o link disponível na descrição abaixo. Aqui os endereços para instalação ou para acessar online o GeoGebra. E mostramos aqui como você pode executar o arquivo disponibilizado. Diversos vídeos da internet mostram sistemas mecânicos engenhosos para o desenho de curvas de Lissajous. Boa parte deles usa pêndulos para gerar os movimentos ortogonais que desenham aquelas figuras. Mostramos aqui os links para alguns desses acessos. É interessante verificar quantas criações artísticas inspiradas foram criadas com o uso de figuras de Lissajous. Verifique nas referências. A eletrônica pode fazer uso das figuras de Lissajous e é bem comum o uso dos osciloscópios para verificar essas ondas. A análise de equipamentos profissionais de áudio, de sistemas de vibração mecânica, são aplicações típicas. E agora, passamos ao nosso objetivo, a discussão do VI que queremos lhe mostrar para gerar curvas de Lissajous com o LabVIEW. Observamos que este programa não é algo de aplicação prática no dia a dia, mas um exercício de projeto com tópicos do LabVIEW. E este é o aspecto do VI, o seu painel frontal. Vemos na parte superior os controles para a entrada dos parâmetros de duas funções senoidais e abaixo os mostradores para as formas de onda gerada e para as curvas de Lissajous. E vejamos agora o VI funcionando. Inicialmente ajustemos aqui as amplitudes iguais para os dois sinais e digamos 3 e 4 para frequências angulares. Vou deixar π sobre 2 para o ângulo de fase. Rodando. Então observe que os gráficos, as formas de onda de y e y2 vão sendo feitas, enquanto a figura de Lissajous também é construída. 1000 pontos compõem esta figura. E podemos a qualquer momento modificar as ondas. Então, após algum tempo da mudança de um dos parâmetros,
a figura de Lissajous é estabelecida. Observe que para uma razão de frequências de 5 para 2, temos dois lobos no topo ou na base das curvas, para 5 lobos à direita ou à esquerda da curva. E vamos analisar agora o diagrama de blocos do VI, tentar entender sua construção. Observe inicialmente os blocos mais à esquerda, que estabelecem um divisor de 100 para o contador de iteração, que vai gerar os valores de t para as expressões senoidais, o valor 1000 como a quantidade de pontos para o conjunto de valores, para as formas de onda. Aqui mostramos a construção das expressões para o cálculo de y1 e y2, as duas ondas, que também mostramos ao lado. Blocos, indicadores waveform e gráfico x e y são usados para exibir as ondas y1 e y2. Aqui mostramos dois blocos importantes do programa, blocos que armazenam um conjunto de 1000 valores para a formação dos gráficos. Esses valores funcionam como uma fila, onde a cada entrada de um elemento, algum elemento mais antigo é removido do conjunto. Temos aqui uma representação gráfica do array de 1000 posições para a fila. Alguns valores foram colocados ali a título de exemplo. Quando um novo valor é armazenado na fila, ele entra pela última posição da fila, pelo endereço 999, e cada elemento da fila é empurrado para a esquerda, enquanto o último elemento, o elemento da posição 0 da fila, é removido, é descartado. Finalmente, temos aqui um bloco que controla os botões, os comandos de pausa e de término do programa. Este projeto do LabVIEW está disponível, foi salvo na versão 2016 do LabVIEW. Pode baixá-lo, encontrará o link na descrição abaixo. Ou, se preferir, também está disponível o arquivo executável que pode ser instalado em seu computador. Neste caso, não precisará ter o LabVIEW para testar o nosso projeto. E completamos aqui a discussão sobre figuras de Lissajous, com os conceitos e o exemplo de LabVIEW que queríamos mostrar. Embora essas figuras não sejam de aplicação corriqueira, são uma forma interessante de representação de sistemas harmônicos e um belo exercício de matemática. Um ótimo exercício de criatividade de quem construiu sistemas mecânicos para eles. E para nós, um exercício de LabVIEW. Obrigado pela atenção até aqui e lembre-se de pegar nos links abaixo os materiais para teste, as referências para acesso a exemplos na internet. Coloque abaixo os seus comentários e escreva ali se tiver alguma dúvida, algum detalhe que queira saber mais.